Olá, boa tarde. Como prometido, tô fazendo esse vídeo para explicar para vocês o que é uma análise morfológica, para que vocês consigam desenvolver as atividades. Mas para isso, vamos primeiro ver o que significa morfologia. Morfologia é o estudo da estrutura da formação das palavras, ou seja, morfologia estuda tudo aquilo que se refere à formação de palavras. As palavras em si mesmo e como é formada cada palavra, radical, prefixo, sufixo, mas no nosso caso aqui nós não vamos trabalhar com essa parte de formação da palavra, a gente vai ver bem superficialmente. A análise morfológica, para fazer a análise morfológica, a gente precisa primeiro ver as classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Todas essas são partes das classes gramaticais, são as 10 classes gramaticais que constituem frases, orações, períodos, textos, né, a partir das palavras, a partir das classes gramaticais. E a gente vai ver todas elas para fazer a análise morfológica. Começando pelo substantivo, que é a palavra que dá nome a todos os objetos, lugares, ações, seres em geral. Nós vamos ver bem superficialmente, só para que vocês possam fazer a resolução dos exercícios. Então, o substantivo ele pode variar entre gênero, que é o masculino e feminino, número, que é singular e plural, e o grau, que é aumentativo e diminutivo. O substantivo ele pode ser primitivo, que é o que não deriva de nenhuma outra palavra. O que é ser primitivo? É aquela palavra fixa que não derivou de nenhuma outra palavra. Derivado, ela deriva de uma outra palavra, como por exemplo, aí o exemplo, casa, primitivo, ela não derivou de nenhuma outra palavra. E o derivado, casarão, ela derivou de casa. Então, o primitivo, ela não deriva de nenhuma outra palavra. Pode ser simples, que é formado por apenas um radical. O radical é aquele elemento que forma a palavra, né? Aquela parte fixa, a partir da qual você pode construir outras palavras, acrescentando sufixo ou prefixo, ou os dois juntos. Temos os exemplos aí, casa, que o radical de casa é cas, flor, o radical de casa, de flor, é flor mesmo, e gira, que é gir. Então, a partir desses radical, casa, casinha, casão, casarão, flor, florzinha, flor, né? Então, é o radical, a partir do radical, que você vai formar outras palavras, acrescentando o sufixo, que é o que vem depois, ou o prefixo, que é o que vem antes do radical. Pode ser composto, formado por mais de um do radical, como, por exemplo, aí, o couve-flor, o girassol, entre outras, né? Você vai identificar qual é o radical e a partir daí você vai formar outras palavras, né? Outras derivações. Os elementos que nomeiam o substantivo, eles podem ser comum, próprio, concreto, abstrato. Vamos começar aqui com o comum. O comum, ele dá nome aos elementos da mesma espécie, de uma forma genérica. Cidade, pessoas, rios, né? É comum, é o que é comum a todos, né? De forma genérica, não tem nenhuma especificidade. O próprio são palavras que dão nomes e formas específicas e são grafados com letras maiúsculas, como por exemplo, nome de pessoas, substantivo próprio, nome de cidades, substantivo próprio, nome de rios, substantivo próprio. Então, todos eles têm que ser grafados com letra maiúscula, não pode ser escrito com letra minúscula. Substantivo próprio sempre com letra maiúscula. Nome de pessoas, nome de cidades, nome de rios, tudo com letra maiúscula. Pode ser concreto, que é a palavra que dá nome aos elementos concretos de existência real ou imaginária, como por exemplo, concreto, casa, você consegue visualizar a casa. Fada é imaginário, mas ela tem a forma semelhante a uma pessoa, então você consegue visualizar. Então, concreto. Coletivo
é a palavra que dá nome a grupos e elementos de uma mesma espécie. São um grupo de coisas, ele tem um substantivo coletivo, como por exemplo, acervo é um conjunto de obras de arte, cardume, conjunto de peixe, resma, conjunto de papéis e assim por diante, né? Um conjunto de um monte de cachorros juntos, cada um tem o seu coletivo, substantivo coletivo. Substantivo abstrato é a palavra que dá nome às ações, aos estados, às qualidades, sentimentos, como por exemplo alegria, altura, amor. É uma coisa que você não consegue ver. Não existe um objeto, não existe nada que você consiga visualizar. Tá? Então é abstrato. Alegria, tristeza, raiva, nada tem um objeto que mostra que o que é raiva. Se eu pedir para vocês desenhar o que é alegria, vocês vão desenhar pessoas alegres, mas não um objeto específico para denominar o abstrato. Artigo é a palavra que antecede o substantivo e varia em gênero e número, como bem determina o artigo definido ou o que generaliza. O artigo definido, ele determina, como lá os definidos, o a, os e as. Eles determinam o livro, o lápis. Indefinidos, ele generaliza um livro, não sabe qual é o específico, ele não está determinado qual livro. Uns lápis, não está determinado qual é o lápis, qual lápis. Então, indefinido generaliza. O definido, ele determina algo. Adjetivo caracteriza, atribui qualidade aos substantivos e varia em gênero, número e grau. Quanto à formação do adjetivo, ele pode ser primitivo, como no substantivo, ele não deriva de uma outra palavra, é o que dá origem a outros adjetivos. Temos o derivado, ele deriva de um outro substantivo ou de um verbo. Aí os exemplos, alegre, alegria, né? Alegre primitivo, alegria derivou de alegre. Simples é o adjetivo formado por apenas um radical, assim como no substantivo, como alto. O radical de alto é out. A partir de out, você consegue construir outra palavra, como estudioso, estude. Então, a partir desse radical, você pode criar outras palavras, assim como no substantivo. Ele pode ser composto da mesma forma do substantivo, que ele tem mais do que um radical, né? O exemplo aí é super interessante, que são a junção do super e a outra palavra interessante, né? Assim como lá no substantivo, ele pode ser derivado de outras palavras, no caso, dois radicais diferentes. Há também os adjetivos pátrios, que é aquele substantivo de acordo com o lugar ou origem de cada pessoa, né? E tem as locuções adjetivas também. Os adjetivos pátrios, por exemplo, quem nasce no Brasil, brasileiro, brasileiro é o adjetivo pátrio de Brasil. Carioca, carioca é quem nasce no Rio de Janeiro. Então, é o adjetivo pátrio de quem nasce no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, Brasilândia. Quem nasce em Brasilândia é brasilandês. Então, é o adjetivo que caracteriza o lugar ou a origem de uma pessoa. As locuções adjetivas, como o exemplo aí embaixo, é como se fosse, a gente já trabalhou sobre isso também, por exemplo, o que é específico de anjo, angelical, é uma locução adjetiva. De mãe, maternal, né? Então, é próprio, é característico de alguma coisa, né? De ferro, por exemplo. Então, cada um, a locução adjetiva, geralmente ela se forma uma palavra derivada de duas palavras, como por exemplo a preposição de e anjo, que é um substantivo. Então, juntando essas duas palavras, ela vai se transformar em uma só. Então, o que é próprio de um anjo? É angelical. A gente já trabalhou sobre isso também. Numeral, a palavra que indica a posição e o número dos elementos. Os numerais, eles podem ser cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Tudo isso também vocês já sabem, né? Isso aí vem lá desde
do quinto ano, né, já vem sendo trabalhado essas formas de numeral. E os cardinais, por exemplo, é as formas básicas do número, que serve para contagem, é utilizado para contagem, 1, 2, 3, 20, 50. Os ordinais, a forma que indica a posição de um elemento. Qual é a posição dele? Primeiro lugar, segundo lugar, quarto lugar? Então, é a posição de alguma coisa, né? A posição do elemento, né, numa série. Fracionário é a forma do numeral que indica a divisão das proporções. Aos exemplos, meio, metade, um terço, um quinto, né? Eles são fracionados, eles são divididos. Os multiplicativos é a forma do numeral que indica multiplicação. Você multiplica 1 por 1, 2 por 2, né? Ou duplo, sexto, séptuplo. Isso são multiplicativos. Isso é importante saber lá para fazer depois a análise morfológica de forma correta. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso ou varia em gênero, número e grau. Os pronomes, eles se classificam em pessoais, no caso reto, quando são o sujeito da oração, né, que é o eu, tu, ela, nós, vós, eles e elas, né? O caso oblíquo são os complementos da oração. Me, mim, comigo, aí tem todos os exemplos aí, mas os pessoais, eles, do caso reto, os pessoais do caso reto, é quando são o sujeito da oração. Ele fez a lição, né? O do caso oblíquo é o complemento, é quando eles são complemento. Ele, no caso, vou fazer uma construção de uma frase aqui, ó. Ele fez a lição e me ajudou. Então, o me tá na segunda oração, na segunda frase. Então, é um complemento da oração. A primeira oração, né, que é o sujeito, é usado o pronome do caso reto. O complemento, para complementar a frase, complementar a oração, é usado o caso oblíquo. Pronomes de tratamento, já também trabalhamos sobre isso, que é o você, vossa excelência, vossa senhoria, o senhor, eu, né? Pronomes de tratamento. Pronomes possessivos, meu, aquele que indica posse, ele é meu, ele é seu, ele é teu, ele é nosso, né? Os demonstrativos, ele vai demonstrar algum objeto, ou alguma pessoa, ou algum lugar, esse, aquele, isso, e as suas respectivas flexões, meu, meus, teus, estes, né? Então, as flexões também faz parte desses pronomes. Relativos, o qual, a qual, cujo, cuja, quanto, né? Aí tem os exemplos aí dos pronomes relativos. Os pronomes indefinidos, alguma, não vou ler todos para não estender muito. E as suas respectivas reflexões também, as suas flexões também. O qual, os quais, as quais, alguns, algumas, né? Então, esses que estão demonstrados aí e as flexões deles, no plural. Aí, no caso, está no singular. Interrogativos. Qual, quais, quanto, quanta, quantas. Verbo. É a palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Ela varia em primeiras pessoas, segunda pessoa e terceira pessoa. O número singular, plural. O tempo, presente, passado, futuro. O passado também vocês vão poder encontrar na denominação pretérito. Pretérito e passado são a mesma coisa, tá? São de formas diferentes, mas são duas denominações para a mesma coisa. Passado e pretérito é a mesma coisa. Modo pode ser indicativo e subjuntivo e imperativo. E a voz do verbo pode ser ativa, passiva ou reflexiva. Essas últimas, que é o modo e a voz, a gente vai estudar mais para frente, tá? Então, isso eu não vou exigir agora. Exemplo disso que a gente falou do verbo. O time adversário marcou um gol. Marcou é o verbo. Ele está indicando uma ação, né? Marcou se ele está em movimento. Se ele marcou, ele estava em movimento. Ação. Estou tão feliz hoje. No caso, nesses exemplos, tem que ser visto o verbo.
a conjugação do verbo. Estou tão feliz. Qual é o verbo? Estou. Se eu estou o quê? É o meu estado físico, é o meu estado emocional. Hoje, estou, estado. De repente ficou triste, há uma mudança de estado. Ele estava feliz, de repente teve uma mudança de estado e ele ficou triste. Trovejava sem parar, é um fenômeno da natureza. Então não tem ação. Fenômenos da natureza não têm ação. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, ou adjetivo, ou outro advérbio. Ele exprime circunstância de tempo, modo, intensidade, entre outros, tem outros casos. E o advérbio ele se classifica em modo, tem os exemplos aí, assim, como ele estava, assim, ele estava devagar, é modo como a pessoa estava. Geralmente, as palavras são grafadas ou são terminadas em mente, né? São os dos advérbios. De modo, geralmente as palavras estão, se estiver grafada com mente, no final da palavra, né, esse sufixo mente, significa modo, o modo com que estava, o modo com que se sentia, lentamente, por exemplo. Intensidade, olha os exemplos, de mais, de menos, tão, é intenso. Como que ele estava? Ele estava demais. Como que choveu? Choveu demais. Intensidade, lugar. Adiante, lá, colar, fora, aqui, lá. Tempo, ainda, já, sempre, também já trabalhamos sobre isso. Negação. Negação, não, jamais, tampouco. Ah, você faria isso? Eu jamais faria isso. Você vai? Não, tá negando, negação. Afirmação, certamente, certo e sim. O sim é mais comum. Você vai? Sim. Você vai? Certamente. Ele vai fazer? Certamente vai fazer. Dúvida. Acaso, quiçá, ou talvez. O mais usado é talvez. Ah, você vai à festa? Talvez eu vá. Dúvida. Preposição. A palavra que liga dois elementos de uma mesma oração ou duas frases. As preposições eles se classificam em essenciais, tem somente a função de preposição, como o exemplo a, desde, para, de. Tem outras, né? Não vou colocar todos aqui porque vai ficar muito extenso. Acidentais não tem propriamente a função de preposição, mas pode funcionar como preposição. Como exemplo, o como, o durante, o exceto, pode ser usado como preposição. Acidentais. Há também as locuções prepositivas, que são o conjunto de palavras que tem o valor de preposição. Conjunto de palavras, que quer dizer aí, é duas palavras ou mais. Os exemplos aí é apesar de, é uma locução prepositiva, porque é composta por duas palavras, né? Preposição. Em vez de, junto de, a preposição de sempre está presente. Mas tem outros exemplos também. Conjunção é a palavra que liga duas orações. A conjunção se classifica em... Essa a gente trabalhou bastante o ano passado, no finalzinho do ano passado, que fizemos até trabalho sobre isso. Né? Então, as conjunções, elas se classificam em coordenativas e subordinativas. As coordenativas é aditiva e nem. Adversativas, contudo, mas não vou colocar todos os exemplos, porque a gente já viu isso e é só para a gente relembrar, para vocês fazerem a análise morfológica da forma correta. Então, são adversativas, alternativas, né, que faz uma alternativa, ou isso ou aquilo. Conclusiva, quando conclui uma frase, uma oração, o sentido da oração, que pode ser o logo, portanto. Explicativas, que vai explicar alguma coisa ou algum sentido, que pode ser o assim, o porquanto. As subordinativas, elas são as integrantes, que pode ser o que, o se, causais de causa, comparativas, que comparam uma coisa a outra, consecutivas, concessivas, condicionais, de condição,
conformativas, conforme, com, segundo, consecutivas, que, de maneira que, temporais, de tempo, antes que, logo que, finais, a fim de que, para que, proporcionais, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos. A gente já trabalhou tudo isso ano passado. Há também as locuções conjuntivas, que são o conjunto de palavras que tem valor de conjunção, né? São locuções conjuntivas, tem valor de conjunção. Então, contanto que, logo que, visto que, né? São as locuções conjuntivas que também têm o mesmo valor de conjunção. Interjeição. As palavras que exprimem emoções e sentimentos. E elas são classificadas em adversativas, saudação, ajuda, afugentamento, alegria, tristeza, medo, alívio, animação, aprovação, desaprovação, concordância, desejo, desculpa, dúvida, espanto, contrariedade. Todas elas são grafadas são seguidas, na verdade, pelo ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, ele indica emoção, sentimento. Só a única que tem uma diferença aí é a dúvida. Porque quando você tem dúvida, geralmente tem uma intenção de pergunta. Hã? Né? E aí ele pode ser também seguido de um ponto de interrogação, mas geralmente são todas acompanhados de um ponto de exclamação, que é o que indica emoção, sentimentos. Locuções interjeitivas, que são os conjuntos de palavras que têm valor de conjunção, né? Esse também tem o valor de conjunção, também é acompanhado do ponto de exclamação. Então essa locução, cai fora, muito obrigada, ou volta aqui, também tem o sentido de interjeição, mas é considerada como locuções interjeitivas. Vamos agora para a análise morfológica. O que é uma análise morfológica? A análise analisa a classe gramatical dos elementos que formam um enunciado linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles. Ou seja, a análise morfológica, ela vai analisar dentro da classe gramatical o que é cada palavra que compõe a frase, né? Então, vai ser analisado individualmente cada classe gramatical. Então, numa frase, quais são as classes gramaticais que estão dentro daquela frase, que compõem aquela frase e que dá sentido na frase. Vamos para a análise. Eu peguei a frase, utilizamos a água sem desperdício. O que é a análise morfológica? A análise morfológica vai analisar o que é cada uma dessas palavras dentro daquelas 10 classes gramaticais que a gente viu até agora. Então, utilizamos. O que é utilizamos? Utilizamos é um verbo e ele está conjugado na primeira pessoa do plural. Ah, mas como que eu vou saber isso? Ele está no presente do indicativo, no caso, mas aqui não é tão importante, né? No caso, como eu falei, não precisa colocar, por exemplo, no presente do indicativo. Coloquei aqui só para que vocês tenham uma ideia de como é a análise. Então, utilizamos. Ele não está presente aí, né? A preposição não está presente aí. O sujeito, no caso, não está presente aí. O sujeito aí, ele está, né, escondido, vamos dizer assim. Então, quem utilizamos? Nós utilizamos. Então, nós é o quê? Primeira pessoa do plural. Ele é o verbo, do verbo utilizar. Utilizamos do verbo utilizar. Ele está conjugado na primeira pessoa do plural. Então, a primeira palavra, utilizamos, na análise morfológica, dentro da classe gramatical, ele é o quê? O verbo. E ele está conjugado na primeira pessoa do plural. Utilizamos a água. É o artigo. É um artigo definido, né? As, o, os, uns, uma, umas. No caso aqui, o a
é o artigo definido. Ele está definindo a água, não uma água. É a água, então é artigo definido. Água, substantivo comum. Substantivo é aquele que dá nome em todos os seres, coisas, objetos, lugares. Sem preposição essencial, como a gente viu lá no início, a preposição ela pode ser essencial ou acidental. Nesse caso, a preposição sem, ela é essencial. Desperdício é um substantivo abstrato. Eu consigo ver o desperdício de algumas coisas, mas se eu pedir para que vocês desenhem um desperdício, não tem um objeto que representa a palavra desperdício. Então, ele é abstrato, não é concreto. Ele não tem um objeto que mostra o que é o desperdício. Então, ele é abstrato, não é concreto, não consegue visualizar, não tem um objeto que representa, um objeto gráfico, no caso, que representa a palavra desperdício. Você vê o desperdício a partir de outros substantivos. Desperdício de água, desperdício de alimentos, mas você não tem algum elemento que mostre o que é desperdício. Outra frase, José comprou um carro. Nesse caso aqui, tem sujeito na frase, né? Quem é o sujeito aí? José. Então, José, nesse caso, não é para você classificar se é sujeito, se é predicado. É substantivo, classes gramaticais, né? Sujeito é outra coisa. Só coloquei sujeito porque da primeira frase, né? Utilizamos, não tem o sujeito na oração. Ele está oculto. No caso, nós utilizamos. Nessa segunda análise, José é o substantivo próprio. Então, gente, substantivo próprio, como a gente viu lá, é grafado com letra maiúscula. Qualquer nome de pessoa, de lugar, de rio, qualquer coisa que nomeia algum ser ou algum objeto, ou algum lugar, no caso, tem que ser grafado com letra maiúscula. José é substantivo próprio, nome de pessoa, letra maiúscula. Comprou, verbo, do verbo comprar. Ele comprou. Aqui, no caso, é uma outra forma de colocar. Não está igual na primeira frase, que é o verbo conjugado, né? Aqui, comprou. Quem comprou? José comprou. Então, o verbo está na primeira pessoa do singular. Não está marcado aqui, mas ele está na primeira pessoa primeira pessoa, singular, né? Comprou, José comprou. Tá, vamos retomar. Comprou, o verbo, ele está conjugado na primeira pessoa e ele está no passado, comprou, tá? Mas não está especificado aqui. Artigo indefinido. Um carro, não está especificado o carro. É um carro, então pode ser qualquer carro. Aqui no caso, artigo indefinido. Carro, substantivo comum. Como a gente viu lá no começo, substantivo comum é aquele que nomeia nome, coisas, objetos, né? Comum. Nessa outra frase, a sinceridade e a lealdade são excelentes virtudes. A sinceridade. Artigo definido. Né? A gente já aprendeu lá que os artigos definidos é a, o, as, os. Sinceridade. Substantivo abstrato. Não tem um objeto que defina o que é sinceridade. Não é concreto. Não se visualiza a sinceridade. E conjunção. Essa conjunção, a gente viu lá no começo, ela liga uma oração à outra, né? Ou adiciona alguma coisa à outra. Tem a de novo, e a lealdade, a artigo definido novamente. Lealdade, substantivo abstrato. Não tem um objeto que defina e que você consiga visualizar o que é lealdade. São, verbo ser, né? A lealdade, a sinceridade e a lealdade são duas, por isso está no plural, né? São excelentes virtudes. Excelentes, adjetivo, ele está dando qualidade
a sinceridade e a lealdade. Então, nesse caso, excelente é um adjetivo que ele está dando qualidade de excelente à sinceridade e à lealdade. Virtudes, substantivo abstrato novamente, porque ninguém consegue ver o que é virtude. Um objeto que mostra o que é virtude. Virtude você vê nas pessoas, mas de acordo com o seu comportamento, né? A gente não tem um objeto que mostra alguma coisa concreta que defina o que é virtude. Então, substantivo abstrato, não é concreto, não se consegue ver. Espero que tenha ajudado, né? Então, vocês podem voltar nos slides as 10 classes gramaticais para vocês relembrar o que é cada coisa, né? Então, esse vídeo justamente para vocês ver quantas vezes for necessário para que vocês possam fazer as análises morfológicas da forma correta, tá? Os exercícios que eu mandei da primeira e da segunda vez que foi, está relacionado a esse tema, que é a análise morfológica, ok?